O estudo desses 2 domingos nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Talvez na cabeça de muitas pessoas é um tema um tanto quanto confuso, ou talvez a gente não entenda a real importância de sabermos, e conhecemos um pouco da obra do Espírito Santo na vida do crente e na operação desse mundo. Exemplo disso, há pessoas que acham que o Satanás, o inimigo, o diabo, ele pode tocar do crente, ele pode entrar no crente. E isso, por exemplo, é um grande erro, por falta de conhecimento, Muitas vezes a gente diz, a gente coloca, principalmente alguns grupos pentecostais, dizem que o inimigo, Satanás, que me induziu ao pecado. Não é o Satanás, não, é você mesmo que peca, é você que escolhe pecar, Satanás não tem nada a ver com isso, é você. Então, ele pode te tentar, mas você tem como fugir. Se você não foge, é porque você escolheu não fugir. Então, a culpa não é do diabo, a culpa é sua, claramente sua, Se Satanás fosse culpado por tudo, a gente não precisava ser salvo. A gente não tem culpa. Qual a justificação de Jesus morrer na cruz? Nenhuma. Não tinha razão. Para que vai salvar alguém que não tem culpa? Se Satanás é culpado de tudo. Então, precisamos entender que a nossa responsabilidade individual, ela é muito forte, tanto antes quanto hoje e no futuro. A nossa responsabilidade, a gente às vezes não tem noção do futuro, a gente não consegue enxergar o amanhã. O amanhã, ele é muito sério. Hoje nós estamos construindo o seu futuro. Não é simplesmente vir à igreja. Não, você está construindo o seu futuro, do seu relacionamento com o Senhor futuro. E isso começa agora. É igual uma criança quando nasce. Ela nasce um bebê. E ela, se for a ordem natural das coisas, ela vai morrer quando estiver velho. Um crente, ele nasce, tem uma nova conversão, e ele vai galgando, ele vai crescendo ao longo do tempo, até o arrebatamento dele, até quando ele partir. Por quê? Porque isso, ele é importante. E a maioria dos crentes ignora isso, ele acha que é o dia a dia, não tem o que desenvolver, o que trabalhar, o que se perceber. Ele não entende que no futuro ele pode ou não exercer responsabilidades no reino. Biblicamente está claro isso. Mas vamos orar e vamos trabalhar um pouco essa temática aqui então. Nós te agradecemos, Senhor, nosso Deus e Pai, pelo dia que o Senhor nos concede, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos e glorificamos o teu santo nome, porque tu és o nosso único Deus. Te agradecemos, Senhor, por poder estar na tua casa nessa manhã, de poder levantar e escolher, de poder estar aqui. Eu te agradeço por isso, te agradeço porque a tua palavra existe, e a tua palavra me abençoa, a tua palavra me consola, a tua palavra me alegra, a tua palavra me faz permanecer firme, ó Deus, sabendo de tudo aquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas, para a minha vida, para as nossas vidas. Ó Deus, oramos pelo estudo desta manhã, oramos para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha nos ensinar as verdades bíblicas e entender o nosso papel no serviço do reino, ao trabalhar no reino. E ajude-nos, Senhor, a vermos o Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Talvez a gente possa começar o estudo dessa manhã com a seguinte frase: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu não tenho a ilusão de que todos aqueles que eu chamo de irmão vão para o céu. Eu não tenho essa ilusão. Eu não sei. Eu não posso responder por ninguém.
Eu posso responder apenas por mim. Eu não sei. Porque a Bíblia, ela é clara que diz, pelos frutos os conhecereis. A Bíblia diz isso de uma forma muito, muito, muito clara. Pelos frutos nós sabemos quem são, quem não são. E os frutos que nós temos, ele vem a partir de uma única fonte. Os frutos não nascem a partir de nós mesmos. Os frutos espirituais, eles vêm a partir da ação do Espírito Santo na vida do salvo. Ponto. É uma afirmação, uma afirmativa. Nós, por nós mesmos, não temos condições de produzir para o Senhor aquilo que Ele quer, senão a partir do Espírito Santo. Se fosse assim, qualquer pessoa sem o Espírito Santo poderia agradar a Deus. Então, tem essa condicionante. Só podemos dar frutos se o Espírito Santo agir na minha vida. Essa questão, antigamente, ela tinha uma forma de ser. Hoje a gente percebe aquilo que a Bíblia diz, né? E está muito claro isso. Quando ele fala, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma pergunta. Ele está perguntando isso. A gente olha e a gente vê. Que realmente a fé não é o firme fundamento de muitas pessoas. Porque elas escolhem. Elas colocam outras prioridades em suas vidas. Elas colocam outras coisas nas suas vidas. Então, a gente começa a ver, e aqui eu vou começar a falar dessa obra do Espírito Santo. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 3, eu não sei se você trouxe papel e caneta como eu te pedi para trazer, mas Gênesis 6, 3, ele começa a falar conosco sobre o Espírito Santo. E o Senhor, ele fala, verso 6, 3 de Gênesis. Então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então o Senhor Deus, ele sempre trabalhou desde a criação da humanidade. Lá em Gênesis 1:1, diz que Deus criou os céus e a terra, e no verso número 2, ele diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu não sei se vocês já ouviram falar da teoria da recriação. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, da teoria de que essa criação não é a primeira, é uma delas, né, que o Senhor Deus fez. Isso explicaria muito claramente a questão dos dinossauros, a questão dos proto-humanos, né, que haviam no passado, antes de chegar à nossa forma. Diz então que o Espírito movia sobre a face das águas com um propósito. Gente, se o Espírito Santo movia nesse mundo, é porque tinha um propósito, tinha uma razão, tinha um motivo. Deus não dá o Espírito Santo para você sem um motivo. Então, se a gente parar e pensar sobre isso, eu quero que você responda no seu caderno a primeira pergunta: por que o Espírito Santo existe? Responda essa pergunta. Por que o Espírito Santo existe? Vamos dar aí 2 minutos para você responder. Depois a gente faz uma troca aí, quem escreveu o quê? Por que o Espírito Santo existe? Eu não sei se essa pergunta é a mais correta, mas vamos usá-la. Não, é para escrever. Por que o Espírito Santo existe?
Essa é a primeira pergunta. Posso fazer a segunda? Então marque aí, essa é a número 1. A número 2. O que é ser cheio do Espírito Santo? É a número 2. Para você, o que é ser cheio do Espírito Santo? É claro que você vai responder segundo a Bíblia, né? Porque você vive a Bíblia, então, o que é ser cheio do Espírito Santo? A segunda pergunta que fizemos é: o que é ser cheio do Espírito Santo? Para você. Pergunta número 3. Quem pode ser cheio do Espírito Santo? Número 3. Quem pode ser cheio do Espírito Santo? Pergunta número 4. Calma. Posso fazer a 4? Posso? Como o Espírito Santo age na sua vida? Como o Espírito Santo age na sua vida? Como o Espírito Santo age na sua vida? Aí agora dê um exemplo. Dê um exemplo. Quinta pergunta. Quando foi a última vez que o Espírito Santo falou com você, que você ouviu claramente ele falando com você? Não é eu senti, não. Ele falou, você ouviu ele falando com você. Quando foi a última vez?
Precisamos comprar uma lousa, né? Vou comprar uma lousa em breve para escrever, porque eu estou aqui me consumindo por dentro para não escrever, né? Onde já se viu uma escola que não tem lousa, né? Vamos providenciar. Bem, então, se eu fosse fazer um desenho aqui, eu trabalho muito com mapa mental, né? Das minhas aulas, eu só trabalho com mapa mental. Assim, faz com que o meu cérebro funcione mais. Se eu colocasse um círculo grande, escrevesse dentro desse círculo, Espírito Santo. Se eu pegasse essa ideia, eu começaria a relacionar, a sair dele várias setas para várias situações. Então imagina um círculo escrito dentro do Espírito Santo, primeira seta, criação. Então o Espírito Santo estava no ato da criação. Gênesis fala sobre isso, né? Dessa criação. Também o Espírito Santo estava quando fala das Escrituras. Nenhuma escritura foi escrita, sem a presença do Espírito Santo. Então, imagina, seta 1, criação. Seta 2, as Escrituras. Seta número 3, divindade. O Espírito Santo, para nós, ele é o próprio Deus. Aí entra aquilo que nós ensinamos na nossa doutrina, a questão da trindade, né? Que os unitaristas e os unicistas combatem. Então eles dizem que nós estamos errados. Os unitaristas vão dizer que nós somos idólatras, porque nós adoramos Jesus, a pessoa de Jesus, então isso já é uma idolatria, porque só existe um Deus, e Jesus não é Deus, ele não é uma divindade, ele é uma criação de Deus, segundo eles. Isso é unitarismo. Então, unitarismo vai dizer que só existe um Deus. Já existem igrejas, como a Voz da Verdade, que são unicistas, que vão dizer que não tem trindade, que Deus é o único Deus que se manifesta de maneiras diferentes. Para nós, Deus, ele é um Deus, que se manifesta de 3 formas, e entre elas, a pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, ele é Deus, ele não é um Deus, ele é o Senhor, que está em nós, né? Então, se nós formos falar isso, o Espírito Santo está na criação, o Espírito Santo está nas Escrituras, o Espírito Santo está na obra de Jesus. Lembra quando Jesus foi batizado? Lá para João Batista, não é isso? E veio o Espírito Santo, e o Senhor diz: eis aqui o meu filho em quem me comprazo. Então o Espírito Santo estava na pessoa também de Jesus. Então nós podemos ver que o Espírito Santo, ele está presente em vários momentos: criação, formação das Escrituras, na obra do Senhor Jesus, na formação da igreja, ele está presente. E ele que marca o arrebatamento. O arrebatamento da igreja é a retirada do Espírito Santo deste mundo, que termina, segundo os dispensacionalistas, né? Vão dizer o quê? Vão dizer que a época da grande tribulação é a ausência do Espírito Santo no mundo. Por quê? Porque a igreja não está mais no mundo. E o que marca o início da igreja é a descida do Espírito Santo. E o que marca o fim da igreja é a subida do Espírito Santo, junto com a igreja, junto com aqueles que já estão lá nos céus. Então o Espírito Santo, ele é importante para a vida do crente. E aí nós vamos começar a entender isto, que o Espírito Santo, ele estava, e o Senhor Deus disse lá em Gênesis 6:3, o meu Espírito não vai contender com o homem, porque o homem, ele é também sarx, carne, não é corpo, é carne. Carne é concupiscência, não é isso aqui não é carne.
Toda vez que a Bíblia fala de carne no Novo Testamento, não é o corpo, é a concupiscência, é o lado, se fosse a Star Wars, né, a gente falaria o lado negro da força, né? Mas a gente vai dizer aqui que é o quê? É o nosso lado pecaminoso, que todos nós temos. Começando por mim, todos nós temos. Então, esse lado pecaminoso meu, que é o velho homem, a natureza pecaminosa, eu chamo de sarx, traduzindo carne. Tá? A carne luta contra o espírito. Então, eu tenho uma luta interior, onde a minha carne, do Estevão, luta contra o Espírito Santo que está no Estevão. Então, dentro de mim, há uma luta. Ora, a carne vence, e aí gera o pecado. Ora, o Espírito Santo vence quando eu venço o pecado. São dois momentos diferentes, duas situações diferentes. Se você olhar lá em João, capítulo 15, verso 26 e 27, João 15, João 15, 26 e 27, que diz assim: mas quando vier o Paracleto, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então, o Senhor Jesus está dizendo o quê? Que ele testemunha de Jesus, quando ele diz, quando vier o Consolador. A palavra usada aí é Paracleto. Paracleto é aquele que está junto. Ele está junto. E isso também é muito importante. Está junto de mim. O Consolador está junto de mim. Quem é o Consolador? O Paracleto. Quem é o Paracleto? O Espírito Santo. Ele está junto de mim. Então, quando eu recebi o Senhor Jesus, o Espírito Santo entrou em mim e me selou, como diz lá em Efésios. Então, o Espírito Santo, ele age no homem, ele é uma testemunha de Jesus, e em João capítulo 16, aí do lado, no versículo de número 8 até o número 11, ele diz assim: e quando ele vier, o Espírito Santo, quando ele vier, veja que sem ele não há a conversão. A conversão só existe com o Espírito. Ele diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Então, o que ele está colocando aqui? Verso número 11, do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, o Espírito Santo, ele age hoje no mundo, porque ele desceu, lá em Atos capítulo 2, ele batizou aqueles primeiros crentes, né, os pais apostólicos, e a partir daí ele age no mundo, e ele tem agido no mundo até hoje. E onde ele age? Há várias formas dele agir, uma delas é salvando pessoas. Uma delas, salvando pessoas, não é única, mas é uma. Ele salva. Então, o salvo, ele só pode ser salvo se houver a manifestação do Espírito Santo. Porque o homem não pode salvar-se a si mesmo. Ponto. O homem não pode se salvar. A salvação só vem pelo Espírito. Sem o Espírito não há salvação. Se fosse assim, não precisaríamos do Espírito no mundo. Aí entra a questão. Por que será que tem muita gente que frequenta a igreja todos os domingos, nunca se converteu, nunca tomou uma decisão, está todos os domingos e nunca tomou uma decisão? E talvez vai morrer, vai para o inferno porque nunca tomou uma decisão.
Porque também há pessoas que dizem que são salvas e não o são. E só vamos descobrir isso lá na frente. Hoje não dá para descobrir. Mas no futuro, há o joio no meio do trigo. Quando houver o arrebatamento, nós vamos ver quem vai e quem fica. Então, não é todo mundo igual. Existe diferença. Essa diferença é marcada pelo quê? O que distingue um do outro? Essa conversão de uma conversão. A presença do Espírito ou a ausência do Espírito. Uma conversão onde não há a presença do Espírito não é conversão. Talvez aí onde erram muitas pessoas que ensinam a perda da salvação. Pedro, segundo Pedro, Hebreus capítulo 5, 6, algumas pessoas dizem que o crente ele perde a sua salvação. Não. Se é uma coisa que me incomoda, é um batista falar isso. Eu falo, meu amigo, você não conhece as escrituras. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, são do Senhor. Nem todos que estão dentro da igreja dizendo ser são. Existe uma diferença. E Deus sabe quem é e quem não é. Nós não sabemos. Eu não sei distinguir. A não ser pelos frutos. Mas eu sei que o caminho é estreito. E cada vez ele vai afunilando mais. E cada vez que vai afunilando mais, menos pessoas vão chegando. Deus não quer quantidade. Deus não precisa de quantidade. Deus quer qualidade. Sabe? Então, imagina Deus. Se você acha, sinceramente, vai na sua mente, na sua cabeça. Quando você escolhe outras coisas que não Deus, em primeiro lugar, você está agradando a Deus? O que a Bíblia diz? Deus se alegra quando nós colocamos Deus como última opção. Deus fica alegre com isso. É isso que está escrito na Bíblia? Não. E aí entra aquilo que a gente fala da carne e do espírito. Gente, vamos ser sinceros. Você acha que eu gosto de fazer muitas coisas? Não. A minha carne não quer. O Estevão, carne, não quer. Mas aí quem vence? Aí o Espírito Santo diz, olha, a sua carne não quer, mas Deus quer. Quem você vai obedecer, a sua carne ou o seu Deus? É uma pergunta. É uma pergunta. A resposta está nas atitudes. Não está nas palavras. Não está naquilo que diz. Está na atitude que você toma. Aí mostra quem manda na sua vida. A sua atitude. As suas escolhas. E o Espírito Santo, então, ele tenta te mostrar e te levar para aquilo que se aproxima de Deus. Mas você escolhe isso. Então, Jesus ele fala sobre isso várias vezes nas Escrituras. Então, o convencimento ele vem do Espírito Santo. Ele que convence o homem do pecado. Lá em Atos 2:36, Atos capítulo 2, verso 36. E 37, ele diz: saiba com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo isto, eles compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E aí, verso 38, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a salvação, ela
precede a vinda do Espírito, a ação do Espírito, e ela procede à presença do Espírito. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nada. Sem o Espírito Santo, irmão, na vida cristã, nós não somos nada. Dúvida sobre isso? Pergunta sobre isso? Veja que são afirmativas, não são interrogações, são afirmativas. E essas afirmativas, ela tem uma base, a base dela é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Sem ele, nós não somos nada. Portanto, podemos pensar, há crentes que vivem sem a presença do Espírito Santo? Ou há crentes que o Espírito Santo para ele não é nada? Que ele vive uma vida sem se preocupar com o Espírito Santo, sem ouvir a voz do Espírito Santo, sem ser guiado pelo Espírito Santo, sem ser movido pelo Espírito Santo? Há crentes, pessoas que dizem crentes que vivem isto? Resposta, sim. Como pode dizer isso, pastor? Pelos frutos, pelas escolhas. A palavra de Deus, gente, nós somos fracos. Nós, quando éramos pecadores, nós éramos mortos em pecado. Nós estávamos mortos. Nós não temos visão de pecado. É essa a grande diferença. Como é que um homem sem visão de pecado pode se converter? Você não sabe o que é pecado. Quem vai mostrar que é pecado para ele é o Espírito. O Espírito vai falar com ele. E o Espírito fala com todos? Não. O Espírito não fala com todos. E essa visão do Espírito que fala com a pessoa, é que essa pessoa com que o Espírito vem falar com ela, ela é convertida, ela vai se converter. Por quê? Porque quando o Espírito fala com ela, com aquela pessoa que Deus quer, ela não tem como dizer não. E ela vai viver uma nova vida com o Senhor. Então, é o Espírito que convence o homem, não o homem que se salva sozinho. Porque o homem ele é morto em pecados, ele não tem visão, ele não tem ideia. Então, o trabalho do Espírito na vida do homem é único. O Espírito Santo tem uma função. Escreva aí no seu caderno. O Espírito tem uma função. Hoje. Qual é a função hoje? Levar o homem, o ser humano, à presença de Deus. A função do Espírito Santo hoje é levar o ser humano à presença de Deus. Em relação às suas respostas, nós vamos trabalhá-las depois, que nós fizemos o questionário inicial. Então, é Ele que nos leva adiante de Deus. E depois disto, de estarmos na presença de Deus, é que outras coisas acontecem. Então, foi o Espírito Santo que me leva a Deus, através do sangue de Jesus. Então, o Espírito Santo age em mim, passa pelo sangue de Jesus, aceitar esse sacrifício que me leva ao Pai. Então, faz assim, né? Faz um triângulo e desce de novo. E vai fazendo assim. Tá? Se fosse uma lousa, né? Vamos comprar uma lousa e colocar aqui para a gente escrever, né? Vai fazendo, um vai agindo sobre o outro, constantemente. Bem, sendo assim, nós podemos entender que o capítulo 14 de João, 15 e 16, se você ler João, capítulo 14, 15 e 16, todo o capítulo, 14, 15 e 16, coloca aí na sua anotação, tarefa de casa. Coloca aí, tarefa de casa. Tarefa de casa. Ler João 14, 15 e 16, até domingo que vem, pelo menos 3 vezes. Ler
capítulos 14, 15 e 16 de João, pelo menos 3 vezes. Isso é tarefa de casa. Se você não vier com a tarefa feita, vou mandar recado para sua mãe. Certo? Mandar recado para ela. Anotaram aí, tarefa de casa? Lê João 14, 15 e 16, 3 vezes. Para quê? Para que a gente entenda essa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele age em pessoas, em momentos diferentes. Então ele agiu com os judeus, com os samaritanos, com os gentios, com os discípulos de João Batista. Se nós olharmos lá então, João 14, 15, 16, nós vamos encontrar aí pelo menos várias ações do Espírito. Primeiro, ele é o Paracleto, ou seja, ele nos consola. Esse texto, essa palavra, ela é de suma importância para a gente, Paracleto. Se Paracleto, que é a palavra consolador, aquele que está junto. Por isso que o verdadeiro crente, ele vive uma vida de lutas, sim, mas ele não desanima. Por que ele não desanima? Porque o Espírito vem na vida dele e trabalha isso na vida dele, e empurra ele para frente. Sabe? É do tipo, desanimei. É como se ele, assim, vou dar uma expressão assim, né? Eu ia usar uma outra, eu vou usar essa. Ele dá um empurrão, vai para frente. Levanta essa cabeça aí. Olha o que eu fiz por você. Levanta e vai. Não fica aí choramingando. Vai para frente. Vai para frente. Então, veja que eu posso tomar uma ação de ficar sentado e chorando, reclamando, colocando defeito, colocando problemas, ou eu posso ter uma outra visão. Vamos avançar. Mas e isso que aconteceu? Fica para trás. Sabe, o que hoje, assim, eu fico muito alegre quando fala da obra de Deus, é que a obra de Deus ela é tão grande, tão imensa, que a gente pode trabalhar de várias formas, de várias maneiras, em vários lugares. Hoje a gente tem condições de trabalhar para Deus de várias formas, de várias maneiras. Então, é o Espírito Santo que vai nos movendo para frente, ele vai nos levando para frente. Agora, se isto é um fruto do Espírito, a ação do Espírito na minha vida, que me leva para frente, eu posso então inferir, por inferência, né? Dizer que se eu paro e eu fico estagnado, é porque não há o quê? Por inferência. O mover. Mas o mover é por causa do Espírito ou o mover é daquele que está parado? De quem é o problema? É o Espírito Santo que não está fazendo o papel dele? Que a pessoa fica parada, chorando, choramingando, parada no canto, reclamando de tudo? Ou é do Espírito? Onde está o problema? Da pessoa? Só está afirmando isso? Tá. Então, uma outra pessoa que sofre as mesmas coisas, ou até piores, ela avança. O que é, qual a diferença dessa pessoa, desta pessoa? Oi, irmã? Sim, mas o Espírito está movendo as duas, não é? Não é o Espírito Santo que move? Sim, depende da pessoa, como ela disse, não é isso? Então veja, qual a diferença das duas pessoas?
Vamos melhorar isso? Vamos dizer que as duas ouviram. Porque o Espírito Santo fala com as duas. Ouvir significa necessariamente transformação, mudança, ação? Ou não? Eu penso o seguinte, que uma coisa é ouvir, a outra coisa é obedecer. Veja você foi adolescente uma época, foi ontem, né? E a senhora, sua mãe, que eu não a conheci, ela deve ter falado várias vezes com você várias coisas, e várias coisas você obedeceu, e outras não. Então, o Espírito, ele é o mesmo, o Espírito é o mesmo, as pessoas são as mesmas, o que muda são as atitudes, o desejo ou não de obedecer, de se deixar levar. Se deixar levar. Sabe, é isso que marca por que alguns crentes são diferentes de outros crentes. Todos os crentes são iguais? Não. Não são. Você veja Coríntios. Os crentes de Coríntios são iguais aos outros crentes? Não. Tem vários crentes que são corintianos? Opa, né? Corintianos no sentido Corinto. Tem que é de Apolo, que é de Paulo, que é de Pedro, que é isso, que é aquilo, que se beber não se enche de álcool. Tem. Mas tem crentes diferentes deles. Os crentes não são iguais. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. E o que marca a diferença de nós é a obediência do Espírito Santo. Por isso que quando eu perguntei, uma das perguntas, quando foi a última vez que o Espírito Santo falou com você? Se você perguntar para muitos crentes e perguntar quando o Espírito Santo falou com você, ele não sabe responder. Porque ele nunca ouviu a voz do Espírito. Ele vai dizer, eu senti. Eu sinto tanta coisa. Sentir é uma coisa, ouvir é outra coisa. Por isso que ele fala, enganoso é o coração, não é isso? Enganoso é o coração humano. Se esse coração ele engana a minha mente. Ele me engana. Eu não posso ser movido pelo coração. Eu tenho que mover pelo Espírito, pela palavra, pela razão. E quando eu me movo pela emoção, isso pode ser um problema. Por isso que nós vamos chegar no fruto do Espírito, que é o quê? A temperança, o autocontrole, que falta para muitos de nós a questão do domínio próprio. É uma luta que eu tenho comigo. Eu já melhorei muito, mas ainda preciso melhorar mais a questão do autocontrole. Então, há coisas que nós precisamos melhorar em nós a partir do Espírito. Sempre é dele. Gente, se esperar por você mesmo, nada vai acontecer. É o Espírito. Ele é o que nos move. Por isso que ele habita em nós. Por isso que Paulo chega a dizer lá em Corinto, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Que o corpo que você tem não é seu, mas é de Deus? E onde está o templo do Espírito Santo? Dormindo na cama agora, nesse horário. Ou em casa, talvez fazendo alguma coisa, ao invés de estar na casa do Senhor. Então, ele não é movido pelo Espírito. Se ele poderia estar aqui, ele escolheu não estar, o Espírito Santo não disse para ele, fica em casa. Ou disse? Eu acho que não. Assim, agora eu estou dizendo, eu acho, porque não tenho certeza. Se eu tivesse certeza, eu faria um afirmativo. Mas eu acho que o Espírito Santo não vai dizer para alguém, fique em casa,
Fica na cama, bobão. Fica na cama. Não precisa acordar cedo, não. Fica aí, está de boa. Você vai para o céu de qualquer jeito. Você já é salvo mesmo. Já é salvo. Você indo, não indo, tanto faz. Você já tem a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Né? O crente não pede a salvação, então, obedecendo, obedecendo, fazendo, não fazendo. Então, o Espírito Santo é que move. Agora, a ação não é do Espírito. O Espírito já fez a ação dele. Agora ele espera a sua ação. Na vida deste, espero que você avance. Eu espero que você avance, mas uns avançam, outros ignoram. É igual você quando era adolescente, que o seu pai e mãe mandavam fazer as coisas, você não fazia. Deus fala, fala. Você obedece? Não responda. Essa é a diferença entre um crente e outro crente. Por isso que a gente vê crentes que têm uma vida, vamos assim dizer, como posso dizer isso sem... uma vida, vamos assim dizer, mais... Como? Notória. Notoriedade, né? Uma pessoa que você vê uma alegria na pessoa, você vê que ela tem uma firmeza. Você vê que as coisas ela não abala a fé dela, o agir dela. Ela sempre vai para frente. Por quê? Porque ela se deixa levar pelo Paracleto. Já outro, qualquer coisinha, hoje a gente chama de crente Nutella, né? Nutella, mimimi. Qualquer coisinha está onde? Não vou mais na igreja. É uma posição. Isso é ser movido pelo Espírito? Ou isso é ser movido pela carne? Eu acho que a gente já tem elementos suficientes para responder essa pergunta. É movido pelo Espírito ou pela carne? Se fosse assim, os apóstolos teriam desistido logo no começo, porque eles sofreram perseguições, sofreram mazelas, foram perseguidos, foram zombados, foram açoitados, passaram por tantas circunstâncias, mas eles desistiram. Eles continuaram, movidos pelo quem? Pelo Espírito que estava neles. Porque humanamente falando, eu queria estar em casa. A carne minha queria estar em casa. A minha carne queria estar fazendo as coisas dela, da carne. Mas se eu me deixar me levar pela carne, paro tudo. Por isso que eu tenho que ser movido pelo Espírito. Está claro isso, irmãos? Ficou dúvida sobre isso?
A Priscila esteve aqui na nossa igreja no dia da minha posse, né? Ela esteve aqui conosco. Ela é membro da nossa igreja de origem, né? Nossa primeira igreja da convenção, Igreja Batista Vila Euro, lá em São Bernardo do Campo. Saudoso pastor Deus Osvaldo, né? Grande pastor, aquele era um pastor, aquele homem era uma bênção. E ela esteve aqui. E como a irmã Nina disse, né? A Priscila, ela vive uma luta constante. A luta dela não é de momento, ela é de anos e anos e anos lutando, sem descanso. Sem descanso. E dentro dessa... seria irônico se não fosse trágico, é que talvez a Priscila teria todas as condições do mundo de dizer, desisto. E ela, vivendo o que ela vive, ela não desiste. E muitos crentes que vivem coisas tão pequenininhas desistem. Por isso que a Bíblia, nós temos uma visão, e pelo menos eu tenho essa visão que eu a defendo muito, a perseverança dos santos. A perseverança dos santos, para mim, é algo fundamental. Fundamental. A perseverança. Se a pessoa não é perseverante, ela não é uma cristã. Eu não posso dizer isso para ela, mas na minha mente, a perseverança dos santos é fundamental. Ela é determinante. Por que uma Priscila vive isto e outros que se dizem ser não vivem isto? Esse mover, essa dependência de Deus. Gente, quem conhece a história dela, sabe dos problemas que ela tem, do marido dela, a questão do coração que foi transplantado, agora com hemodiálise, todas essas situações do Everton. Gente, ela poderia desistir, mas eles lutam, ela luta, ela move, o Espírito Santo sempre nos move para frente. Sabe, é isso que nos move, é o Espírito, a presença do Espírito, ele nos move, ele não é parado, ele sempre tem um movimento. Por isso que eu falo sempre assim, eu tenho uma frase que eu digo, eu não sei se ela é certa, eu não sei se ela pode causar escândalo ou não, mas é uma frase que eu sempre digo: quem parou morreu, quem está parado já está morto, porque Deus, Ele é movimento, tudo é movimento, Deus, Ele é mover, Ele vai movendo. Deus está nesse momento fazendo tantas coisas nesse mundo que nós não temos nem ideia do que Ele está fazendo agora. Deus não para, a obra de Deus não para, o poder do Espírito Santo não para, os céus não param, tudo é movimento, tudo move. Os ventos, as correntes marítimas, as correntes aí do ar, as frentes frias, os animais, quando os animais saem do ponto A para o ponto B, que a gente chama de imigração, né? Sai migração, eles vão migrando de um lugar para outro. O ser humano tem um monte de sangue agora correndo nas suas veias, o seu coração está pulsando, o seu pulmão está abrindo e fechando, né? O seu cérebro está processando, você não está parado totalmente. Existe um mover, um movimento em você. Um movimento mecânico, do coração mecânico, pum, pum, empurrando, né? Aquele sangue com oxigênio para alimentar as células, o seu pulmão está se movendo, o seu diafragma está trabalhando nesse exato momento, sem você controlá-lo, porque Deus colocou movimento dentro de você. E quando esse movimento para dentro de você, você está humanamente morto. Espiritualmente, se não há um mover, você está espiritualmente morto. Por isso que eu falo, muita gente está morta. Por quê? Porque não há o mover do Espírito na vida delas. Como eu digo isso? De novo, pelos frutos os conhecereis.
Então a gente vê o fruto que a pessoa produz ou deixa de produzir. Né? Perguntas? Ótimo. Bem, se nós olharmos João 14,16, eu queria que você olhasse algumas coisas nele, que eu vou citar aqui. Consolador, ele habitará em nós. Ele consola, ele habita, ele ensina, ele nos faz lembrar, ele nos faz testemunhar, ele nos dá força, ele nos convence do pecado, ele nos guia em toda a verdade, ele dirá tudo o que ouviu do Senhor, ele anunciará as coisas que hão de vir, ele nos leva a glorificar a Cristo, ele alegra o coração dos discípulos, ele finaliza o ministério de Jesus, ele é um elo de ligação entre o Pai e o Filho. Tudo isso você deve encontrar na leitura de João capítulo 14, 15 e 16. Quantas vezes você vai ter que ler mesmo? 3 vezes. Então você vai ver, quando você ler, não porque eu estou dizendo, mas pela leitura da palavra de Deus, que Deus colocou o seu Espírito para agir na sua vida. O Espírito Santo não é apenas o selo, como está lá em Efésios, mas ele nos leva a agir, a proceder, a nos mover. Lembre-se, há 2 forças que nos levam a mover: a força da carne e a força do Espírito. Uma das 2 prevalece: a carne ou o Espírito. Uma das 2 prevalece. Nem sempre as 2 ganham. Ou o Espírito ganha, ou a carne ganha. Isso em você. E o que vai determinar isso é a sua escolha. Porque aí sim entra a sua escolha. Eu não acredito na escolha de ser salvo ou deixar de ser salvo. Não, isso não entendo assim. Mas eu entendo que a escolha, que a gente pode chamar até de um processo de santificação, de maturidade cristã, ela é movida que você opta, na sua maioria das vezes, pelo Espírito, pelo mover do Espírito. Você decide ser movido pelo Espírito. Você escolhe mais as coisas de Deus do que as coisas suas. Você coloca Deus como prioridade sobre você mesmo. É isso que eu entendo de santidade, de maturidade, de andar pelos caminhos estreitos, onde cada vez mais eu nego eu. E isso é fato, eu nego a mim mesmo. Jesus, ele disse essa palavra, não é isso? Aquele que me negar diante dos homens, ou aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, e me negar não é só com a boca. O negar Cristo, o negar Jesus, é pelos nossos atos. Nós podemos negar a nossa fé, nós podemos negar o nome de Jesus, nós podemos negar a ação do Espírito Santo pelas nossas atitudes. A negação não vem apenas por confessar. Eu posso confessar com a boca e as minhas atitudes não mostrar isso. Por isso que a presença do Espírito Santo, ela é super importante na vida cristã, na vida cotidiana do cristão. A presença do Espírito. Né? E entender isso. E veja que tudo que eu estou falando não tem nada a ver com o pentecostalismo. É simplesmente Bíblia. Não tem nada a ver. Então, se nós olharmos os textos bíblicos, nós vamos ver que Jesus, ele promete a vida do Espírito Santo. Lá em João 14, 15 e 16, ele diz: olha, se eu não for, não virá o Consolador. E era necessário Jesus ir, porque Jesus, ele era materialmente um humano, ou tomou uma forma humana. E era necessário que ele subisse e levasse cativo o cativeiro, né? Os crentes, os salvos, os justos, que estavam lá no Hades, no Seol,
lá do seio de Abraão, subisse com ele nos céus? Quando ele subiu, levou o cativeiro junto, como diz lá em Efésios, e para que o Espírito Santo descesse, porque o Espírito Santo age em todo o mundo, ele não está num ponto único, ele está em todo o mundo, agindo no mundo todo, fazendo coisas que nós nem imaginamos. Nós não temos noção do que o Espírito Santo está fazendo neste exato momento em todo o mundo, no mundo inteiro, em todos os países, na vida de tantas pessoas, que nós nem temos ideia. Mas o Espírito Santo, ele está agindo, e ele age. O mundo, todas as coisas que acontecem no mundo, por causa de Trump, por causa de guerra, gente, tudo está no controle de Deus. Nada foge ao controle dele. Então, descansa, crente. Descansa e vai para frente. Avança. Avança. Não fica aí chorando. Nós não temos tempo para chorar. Lembra que Deus falou para Josué? Levanta daí e diga ao povo que faz o quê? Vai para frente. Deus não gosta de chorão, parado, lamentando. O que ele falou para Elias? Vai lá e vai trabalhar, vagabundo. Tenho 3 tarefas para você. Vai lá com Azael, vai lá com Eliseu, não é isso? E vai lá com Jeroboão, não lembro o terceiro nome. Vai lá, vai trabalhar, sai daí. Ai, Senhor, mas eu estou dodói. Tadinho de mim, Senhor. Elias diz. E Deus cura ele e fala: Elias, vai trabalhar. Levanta daí. Me obedeça. E aí, ao agir de Deus na vida de Elias. Tanto que Elias não morreu, né? Aliás, você veja que muitos grandes nomes bíblicos começam com a letra E, né? Estevão, aquele Estevão, né? Elias, Eliseu, né? Enoque, tudo começa com E, já percebeu isso? Né? O Estevão está aí por acaso, né? Tal, mas homens especiais sempre começam com E, né? Esther, né? E aí vai. É brincadeira essa parte aí, vocês não levem a sério não, tá? Só estou brincando. Então, o Espírito Santo ele é uma promessa de Jesus. Em Atos capítulo 2, nós vemos então, a partir do verso número 1 a 13, Atos 2, diz assim: E cumprido-se o dia do Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vejam, aí é a descida do Espírito Santo. Claro, se você me perguntar, pastor, então o Espírito Santo veio ao mundo apenas nesse momento do Pentecostes, da festa do Pentecostes? Resposta: não. Lembra que o Espírito Santo estava na criação do mundo, na criação. Lembra que o Espírito Santo ele vinha no Antigo Testamento várias vezes, mas ele vinha e voltava, ele não ficava. Ele possava de alguém, ele ia embora, ele não ficava na pessoa, no Antigo Testamento. Lembra que ele também veio na época do batismo de Jesus, e ele estava com o Senhor Jesus, e agora ele vem, em Atos 2, para ficar. Ele vem para permanecer, e ele está aqui. Onde ele está? Está em mim. Eu tenho o Espírito Santo. Aí entra, e a gente, se tiver tempo, vamos estudar sobre isso, o erro do pentecostalismo, que vai dizer que o batismo é a segunda bênção.
que você pode ser salvo e não batizado no Espírito. Esse é um grande erro. Porque o batismo do Espírito Santo só acontece, esses atos são únicos. E nós vamos depois estudar isso ao longo do tempo que nós vamos ter pela frente aí. Porque a nossa aula vai hoje e domingo que vem. Depois entra o Aloísio, aí ele vai até o final do ano, certo? Aí quando começar fevereiro eu volto de novo, né? Aí eu volto novamente com os meus estudos, certo? Então nós vamos estudando isso daqui. Então é um assunto que vai embora. Então o Espírito Santo ele desceu para cumprir aquilo que Jesus falou. Ele prometeu. Desceu do céu, veio sobre os seus discípulos e os encheu. Lembra? Olha uma coisa interessante aqui, irmãos, ó. Verso 4. Eles foram cheios do Espírito Santo. Está escrito isso aí? Eles foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu depois? Olha isso. Olha a sacada. Quando eu sou movido pelo Espírito, sempre tem uma ação. O mover do Espírito me leva a uma ação. Qual foi a ação deles? Falar. Faz sentido para você? Toda vez que você é movido pelo Espírito, te leva a uma ação. Essa ação eu vou chamar de obediência à voz e o mover do Espírito. Se não há uma ação, é porque você não obedeceu. Não houve uma obediência. Porque o Espírito te leva. Se não há um mover, ou melhor, se não obedecer, não há uma ação. Mas aí você pode dizer então, mas pastor, então o Espírito Santo move qualquer um? Resposta não. O Espírito Santo move os seus filhos, os filhos de Deus. Mas todos os filhos de Deus são movidos? Sim. Todos são obedientes a esse mover do Espírito? Não. O nosso Pai manda, mas nem todos obedecem. Vocês concordam comigo? O Pai manda, mas todos obedecem? Não. Então há uma divisão. E o que marca a divisão é a palavra obediência. Ela é tão forte, tão forte, tão forte, que nós muitas vezes a ignoramos. Que o pecado de Adão foi causado por desobediência. O que marcou a nossa situação humana foi uma coisa chamada desobediência. Se a desobediência foi a causa de divisão, de separação entre Deus e o homem, o ser humano, será que a obediência hoje, ela também não causa essa separação? Se ela foi a causa de separar no passado, o que mudou? Deus mudou? Deus muda? Não. A palavra de Deus muda? Não. Gente, olha o problema, olha a questão. Isso é o mover do Espírito. O mover do Espírito diz, Estevão, onde Adão errou? Qual foi o erro de Adão? Desobedecer. Se Adão pecou por desobediência, se você não me obedece, você está fazendo o que também? Desobedecendo. Então você está tão pecador quanto quem? Adão. Se o ato de desobedecer de Adão levou à separação entre o ser humano e Deus, o seu ato de desobediência te leva também a distanciar de Deus. E é por isso que esse crente, que ele deixa ao longo do tempo de ser movido.
o Espírito Santo, ele vai agindo, 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 mas ele cessa de agir. Ele cessa. E nós vamos ver isso. Esse é o grande problema. E por que ele cessa? Por atos contínuos de desobediência. Por isso que o fraco fica cada vez mais fraco. Sim ou não? Vocês concordam comigo? O fraco fica cada vez mais fraco. E o forte fica cada vez mais forte. Vocês concordam com essa afirmativa? Por quê? Porque é por ele? Não, mas ele escolhe Deus. Tem uma música que fala isso, né? Eu escolho Deus, né? Eu escolho Deus. Então, essa mover vai me levando para frente. E eu vou passando por situações iguais àquele, não diferentes, porque eu não sou melhor que ele. Eu não sou melhor que ele, nunca devo ser melhor que ele. Mas aquele que está em mim me leva à frente, porque não é por mim, mas por aquele que está em mim. Ele faz em mim uma obra, porque eu permito que ele faça uma obra em mim. Por isso que eu vou avançando. Faz sentido? E na igreja de Deus todo mundo avança? Na igreja de Deus tem aqueles que estão parados? Tem aqueles que são fracos? Tem aqueles que vão cada vez ficar mais fracos? Aí eu vou olhar para quem? Aí eu estou aqui olhando para isto e dizendo, porque se eu olhar para isto, eu vou me tornar o quê? Qual é o modelo que eu estou vendo? O modelo do fraco, fracasso. Esse é o modelo que vai me guiar? Ou eu vou olhar para frente, para Deus, e vou deixar me levar? Independente dele. Então, ele não é minha referência. Ele não é minha referência. Vocês entendem isso? A minha referência é o poder de Deus na minha vida. Ele é a minha referência. E essa referência, esse poder de Deus, chama-se Espírito Santo de Deus na minha vida. Movendo a minha vida. Trabalhando a minha mente. Ontem no Barzel foi falar da oração, do poder da oração. E aí você acabou testemunhando aquilo que foi falado ontem, da vida da Pri. Gente, o mover na vida dela é algo fantástico. E veja que a vida dela é uma vida de lutas e lutas e lutas duras, mas que leva para frente. Por quê? Porque ela escolhe ser movida pelo Espírito, e não por ela mesma, porque por ela mesma, ela para. Então, existem duas formas de ação, e essa forma de ação, você pode estar nesse grupo, e eu, podemos estar nesse grupo, ou você pode estar e eu nesse grupo. Aqui. Então, eu fico assim, pensando, nossa, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer para Deus, que não dá para ficar parado. Eu já vou pensando na minha mente, falo, nossa, mas eu posso fazer isso, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Senhor, me orienta, tanta coisa, há tantas opções diante de mim. Oh, glória a Deus. Senhor, eu posso te servir aqui, posso te servir aqui, posso te servir aqui, eu posso ser uma bênção aqui. Senhor, me move, me ilusa. Olha quanta coisa eu posso fazer. É o Hard, não é o Hard que fala? Leão da Montanha? É o Hard, né? O Hard que fala. Vamos lá.
Por isso que Deus não vai tratar todos iguais. Por isso ele diz, bem está, servo bom e fiel. E ele diz, servo inútil. Deus, ele faz acepção de pessoas assim. Há os que obedecem a ele e há os que não obedecem a ele. Seria injusto, e Deus é justo, tratar os dois iguais, achando que não vai ter diferença nenhuma lá na frente. Isso seria injustiça. Porque se eu me neguei e fiz, eu não posso ter a mesma recompensa de alguém que ficou parado vivendo na carne. Não é justo. Então o Espírito Santo desceu do céu, todos ficaram cheios do Espírito e falaram línguas, e testemunharam. O Espírito Santo, a presença dele, te leva a agir, te leva à obediência, ele te leva a uma ação. E essa ação não é a sua ação, é a ação de Deus, que ela é feita para você ou em você. E é isso, nossa, esse estudo ele é fantástico. Quando eu falo do Espírito Santo, às vezes as pessoas falam, nossa, isso aqui deve ser tão enfadonho, o estudo disso, mas é tão fantástico, porque aquilo leva a uma transformação de situações tão distintas. Aqueles homens estavam ali, se você ler, estavam lá como que... Aí veio o Espírito, nossa, tudo muda. Existe a pregação, quantas pessoas se convertem naquele dia? Essa pregação de Pedro que vai fazer depois ali? 3.000, demora um pouco, mais 5.000. O que é isso? É o poder de quem? Do Espírito. É o poder do Espírito Santo na vida de Pedro, na vida daqueles homens que levam eles a trabalhar, a fazer para o Senhor. Oh, glória a Deus! Por isso que quando o pastor diz, que somos um movimento, e às vezes algum cristão, pessoas, fala, eu não sei, eu preciso fazer isso, mudar isso, não. Deus vai mudando conforme você vai mudando. Não é você parar. Eu preciso de transformação na minha vida, sim. Eu preciso de mudança, sim. Mas conforme eu vou andando, isso vai acontecendo. E não que, depois eu vou. Não, eu tenho que ir. Aí você falando isso, olha o que diz João 14, que você vai ler, 14, 15, 16. O Espírito habita em você, não é desculpa. Ele ensinará o que você não sabe, não é desculpa, eu não sei. Se você não sabe é porque o Espírito Santo não está trabalhando na sua vida, porque ele está lá, 14, 7. Vamos ler 14, 17. 14, 17. Só para tirar dúvida. Aliás, 14, 27, perdão. O que diz? Alguém pode ler? Deixe-me a paz. A minha paz vos dou. Não como a dou, como vou a dar ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoreis. 14, 27, de João? Isso. A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Deixa eu ver uma coisa aqui. 26, espera aí. Deixa eu ver aqui. Isso. Qual verso que está? 26. Então tá. Ele nos ensinará o quê? Algumas coisas. Lembrar. Gente, você já viu um crente falar, eu não sei? Eu não sei. Cadê o Espírito Santo em você? Porque ele ensinará o quê? Está aí, é isso que eu falo, sabe? Gente, nós estamos na igreja, mas nós não sabemos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela ensina, ela mostra as coisas. Diz que ele ensinará. Gente, olha, eu me converti no mês de março de 82. Gente, quando foi, sei lá, quando eu comecei a ir no culto matutino, acho que foi em breve, eu amava o culto matutino. Uma semana depois eu estava no culto matutino. O culto matutino na igreja começava às 7 horas da manhã, no domingo. E eu estava lá, 7 horas da manhã do domingo.
7 horas da manhã. Ali foi a primeira escola que eu tive, culto matutino. Aí chegaram lá e falaram: oi, irmão Estevão, você não quer trazer a palavra do domingo que vem? Chegou o momento. Eu não tinha seminário, eu era recém-convertido, eu era um neófito, né? E me chamaram. Quantos iam no culto matutino? 2, 3, 4. Era eu, o Edson, sempre, né? O Enéas e mais um lá. Tudo homem. E eu fui, comecei a pregar. Aí a primeira pregação foi sobre Moisés, sobre a oferta danificada e a oferta pura. Ali Deus começou, não sou um bom pregador, eu confesso, mas ali comecei a pregar. E ali não parei mais de pregar. Mas começou onde? No culto, a gente chama matutino. Ali. Pregava nas casas, pregava no lugar, mas eu não tinha nem estudo teológico. Deus estava me preparando. E eu sabia pregar? Não, mas eu dependia de quem? Até hoje eu dependo de Deus, até hoje eu dependo do Espírito de Deus. Quando eu vou pregar, até hoje eu falo: Senhor, não permita que eu fale, tanto que nem uso sermão escrito. Há muitos e muitos e muitos anos larguei de escrever sermão. Por quê? Porque eu tenho que conhecer a palavra e deixar o Espírito fluir, porque é Ele que fala. Não sou eu que falo, é Ele. Vocês entenderam isso? Então anote a última pergunta de hoje. Pergunta: a aula de hoje me leva para onde? A aula de hoje me leva para onde? É uma pergunta, certo? Depois você responde. Nosso tempo já foi. Eu não sei para você, mas nossa, essa aula foi maravilhosa. Acho que é só para mim, né? Mas para mim ela foi uma grande bênção. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Domingo que vem a gente continua. Eu já estou ansioso para chegar fevereiro, para continuar. Né? Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo tempo juntos aqui hoje. Obrigado, Pai, por estudar a Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Dá-nos a Tua bênção nesse dia. Ó Deus, seja um dia de descanso, um dia que as famílias possam estar juntas e descansarem e poderem também ter esse tempo de comunhão entre elas. Ajude-nos, ó Deus, nos guarda para o culto da noite. Traga-nos, Senhor, para juntos adorarmos o Seu nome, para juntos cantarmos para o Senhor. E oro, Pai, solicitando ao Senhor, que o Senhor fale através da Sua palavra na nossa vida, e que a Tua palavra, Senhor, seja uma palavra abençoadora, e que o Senhor fale através dela, conforme a Sua vontade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Tenhamos um bom domingo no Senhor.